Olá, muito boa tarde para você. A entrevista de hoje já está no ar. Seja bem-vindo ao programa e, desde já, muito obrigado pela sua companhia. No programa de hoje nós vamos falar sobre o movimento que tem tomado conta das ruas do país, onde milhares de pessoas reivindicam melhorias para a educação, saúde e transporte público, além de lutarem contra a corrupção no Brasil. O que motiva o povo brasileiro a se manifestar de forma tão legítima? Como os amazonenses foram influenciados a aderirem ao movimento das ruas? Será que esse clamor deve se estender por diversas classes e categorias de profissionais e deve durar por muito tempo? E os políticos do Estado, o que pensam sobre o assunto? Quais as conquistas alcançadas pelo povo após o início destes protestos nas ruas? E para começar essa discussão, eu já recebo aqui nos estúdios do Além Entrevista de hoje a jornalista Ivânia Vieira. Seja bem-vinda, é um prazer muito grande tê-la aqui. Muito obrigada, Adriana, é um prazer também. A gente recebe também aqui o professor Ademir Ramos, que é cientista político e professor da Universidade Federal do Amazonas. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, estou pronto aqui para avaliar e analisar esse quadro, junto com a minha colega também da Universidade Federal do Amazonas, Ivânia Vieira, e tentar responder e compreender esse fenômeno tão específico que está ocorrendo no Brasil como um todo. Ok, professor, o senhor já começou a falar uma palavra forte, fenômeno. Que junto com a Ivânia, que já deve ter acompanhado muitas coisas, muitas situações que o Brasil já viveu, mas essa é uma situação nova, né? Como é que a gente pode fazer uma análise, se é que a gente pode fazer uma análise desse movimento? A partir de quando começou a surgir esse movimento todo no país? Na verdade, esse movimento resulta de toda uma indignação. Fala-se que é específico, na verdade, ele tem um certo caldo na história, tá? Tem a especificidade dele por ser decorrente da força da internet. Quer dizer, você recorre a um instrumento de mídia social e esse instrumento vai repercutir nas ruas e nas praças. A especificidade dele está quanto à forma, mas o caráter histórico dele está no caldo das lutas sociais que nós temos no mundo todo. E que nos passou uma certa peça esse movimento. Mas isso não é uma coisa só de agora. Já vem de algum tempo. Eu estava refletindo com meus alunos na questão histórica sobre esse movimento e a história enganou até os grandes clássicos. Por exemplo, Marx, que esperava que a Revolução Social fosse se dar na Inglaterra, porque na Inglaterra nós tínhamos as condições objetivas da luta de classe, da classe trabalhadora. Não aconteceu. Foi acontecer num outro contexto, na Rússia, né? Que, na verdade, os guerrilheiros russos não sabiam nem usar sapato, não sabiam usar uma arma. Quer dizer, olha só, o contexto objetivo que era a Inglaterra, e foi ocorrer a Revolução Russa, lá no século XVII, lá no contexto campesino, não foi no contexto urbano. A gente teve, então, Ivânia, não sei se a gente pode falar, se ela pode responder, alguma influência internacional, de fato, já que as pessoas também fora do Brasil também se manifestam, também protestam para começar esse movimento tão grande e legítimo hoje que o país vive? Pois é, eu quero de novo dizer que é um prazer participar desse programa, rever meu colega Ademir Ramos, da Universidade, rever vocês. E retomar, por um lado, o que é muito interessante, é que todos nós estamos em busca de uma resposta, né? Como pessoas que ainda lidamos com o sim e com o não, esse movimento nos coloca diante de uma série de perguntas que ninguém consegue responder. Nem o mais experiente, mais intelectual assim, do país consegue hoje ter uma noção exata. Isso é bom, né? Porque nos coloca numa condição de iguais. Estamos todos em busca, em grau maior ou menor, de uma interpretação do que acontece no Brasil. Um país que caminha no sentido positivo da sua democracia, um país que não vive num regime autoritário, um país que saiu de um regime de exceção, que consegue fazer eleições, que tem um sistema moderno de medição desses votos, em seguida o mais moderno do mundo, e o país se surpreende ou acorda com essa multidão nas ruas gritando por situações que, como disse o professor, estavam acomodadas, engavetadas, né, fora dessa visibilidade maior, como se estivéssemos bastante satisfeitos.
De outro lado, nós não estamos também numa ilha, nós não somos ilha. O fato de estarmos no Brasil e de ser um país tão grande, né, 200 milhões de pessoas, né, com níveis de carências enormes, né, e com concentração de riqueza absurdamente também enormes, faz com que a nossa condição de brasileiros e brasileiras seja muito próxima de outras regiões do mundo, faz com que a indignação que nós vimos acontecer há pouco tempo naquela região do Wall Street, né, que se vai perguntando com tamanha duração, com tantos jovens, depois as pessoas de cabelos grisalhos, e depois a dona de casa, depois o executivo chegaram lá para somar, eu também quero participar. Tem um elo, né? Tem um elo nessa indignação que toma conta do mundo. E aqui eu diria que tomara que a indignação ela não se resigne com as primeiras respostas que são dadas, que ela permaneça, que seja uma indignação inteligente, que resista ao tempo, que consiga pressionar no sentido de oferecer respostas que esse país precisa dar para a sociedade, mas que essa sociedade também precisa se reconhecer mais cidadã, mais responsável. Então, é um momento que eu diria a você, diria, professor, que eu vejo como um momento extraordinário, que traz a todos nós uma grande pergunta: qual é o meu papel nessa história? Diante dessa situação. Não é uma coisa, nossos olhos estão atentos e fazendo cobranças para o Poder Legislativo, para o Judiciário, para o Executivo, para as instituições. Nós aqui estamos também em nome de uma instituição chamada Universidade Federal do Amazonas. A UFAM tem um papel importantíssimo no que diz respeito às discussões nas salas de aula, para além das salas de aula, no que diz respeito às decisões que tomam sobre a Amazônia, que passa por um momento extremamente crucial, com grandes projetos, retirando pessoas, povos dos seus lugares, redefinindo numa imposição cruel. Então, as universidades, em especial a Universidade Federal do Amazonas, tem um papel importante. Então, essa pergunta e essa plaqueta na cartolina que aparece nas ruas, ela também tem que servir para cada um de nós. O que é que eu estou fazendo para ajudar este mundo, que pode ser o nosso mundo numa concepção um pouco menor, ou pode ser esse mundo numa concepção imaginária maior, para que esse mundo fique melhor. Desde a rua de casa, desde o momento que você baixa seu carro e joga o lixo que você acumulou dentro do carro na rua. O meu papel como cidadão, o que eu estou fazendo para que o país... A gente pode chamar esse movimento, então, de um processo de revolução, professor? Não, absolutamente não. Inclusive, você pode fazer um comparativo entre esse movimento e a cabanagem, que é o grande berço revolucionário da Amazônia. A revolução, ela tem um caráter de transformação estruturante. Esse movimento, na verdade, ele tem um caráter de reforma dentro das estruturas constitucionais. Então, o que há de concreto é o seguinte: esse movimento é consensuado contra a corrupção. Esse movimento é consensuado contra a impunidade. Esse movimento é a favor da transparência das contas públicas. Esse movimento é consensuado a favor de mais investimento e qualidade nas políticas públicas. Esse movimento afirma a cidadania net. Esse movimento se afirma pela participação. Quer dizer, nós estamos dando um salto de uma democracia indireta para uma democracia direta, afirmando um valor primordial, que é a participação como controle das políticas sociais, das políticas públicas. E isso se dá dentro da normalidade jurídica institucional. Por isso, é um movimento pacífico, é um movimento de contestação, mas dentro das normas legais instituídas e em respeito à Constituição e os poderes constituídos. Tem se usado muito nas ruas hoje uma expressão chamada "o gigante acordou", né? E muita gente utiliza, inclusive, versos do hino nacional brasileiro, e a expressão é muito forte. Quando o povo se refere a isso, essa questão "o gigante acordou", como é que a gente pode analisar, avaliar essa expressão? O povo brasileiro, de fato, deixou de estar deitado em berço esplêndido, passou a ir para a rua, passou a se mobilizar? Como é que a gente pode avaliar essa expressão? Na verdade, hoje? essa expressão é uma apropriação direta ao hino nacional. Até uma ironia, né? Gigante, deitado em berço esplêndido. Então, são
são expressões dessa natureza, porque nossos versos são parnasianos, aqueles versos. Tá. Na verdade, o povo muitas vezes não sabe, inclusive, o significado de certas palavras e categorias do nosso hino nacional. Mas isso faz parte da regra litúrgica, porque quanto mais antigo o verbo se torna, mais difícil a sua compreensão. Mas quando se fala que o gigante acordou, é o despertar de uma nação. Quer dizer, essa nação está despertando para os seus direitos, está despertando para a luta social, está percebendo que existe uma consciência coletiva. Aqui que está, no campo da sociologia política, esse fenômeno ele tem a sua originalidade, mas não quer dizer que seja uma singularidade absoluta. Nós temos isso no curso da história. O fato é que ele é exterior, ele é dotado de generalidade, ele é dotado de uma força coercitiva. Quer dizer, esse movimento já exerceu uma força coercitiva e coatora sobre o poder executivo, sobre o poder legislativo, sobre a questão do mensalão, está se pressionando cada vez mais cadeia para eles, para os mensaleiros, e sobre o poder legislativo. Inclusive, o poder legislativo e judiciário, sobretudo o legislativo, já fez uma pauta para responder. O que se pergunta é, isso não serve só para Brasília, serve para todo ente federado, do município à União. Então, pergunta-se, e no Amazonas? Qual é a resposta que a Assembleia Legislativa está dando a essas vozes da rua? Qual é a resposta que a Câmara de Manaus está dando às ruas e demais municípios? Quer dizer, é importante ver isso. Ele combate a corrupção e, ao mesmo tempo, a eficácia das normas, a eficácia das leis. Em relação a isso, eu acho que a Ivânia pode comentar também. Nós tivemos um caso extremamente recente, o senhor falou agora há pouco, comentou dessa questão do mensalão e outras situações, do caso do deputado Natan Donadon, de Rondônia, que foi preso e, na verdade, já havia sido condenado. A sua primeira condenação foi há cerca de 10 anos. E com vários recursos, ele foi protelando e adiando a sua situação e se permitindo manter no cargo de deputado. Esse movimento das ruas foi, de fato, um influenciador para essa prisão sair e esse político, entre aspas, né? Acho que a gente pode usar essas aspas agora. Nessa busca de respostas, que o professor ainda há pouco, é preciso oferecer respostas e nós diríamos, é preciso oferecer boas respostas. Nessa busca de respostas, algumas coisas estão acontecendo. Talvez ainda não no ritmo e no tamanho que todos nós desejamos, né? Mas algumas coisas, e esse é um dos fatos, esse é um deles, é preciso fazer com que essa decisão se concretize de alguma forma, né? Outras tantas precisam se concretizar. O judiciário tem um papel enorme para resolver e para dar conta. Nesses poderes todos, eu diria que o judiciário, para além do CNJ, precisa ampliar as suas respostas, precisa sair do tapete vermelho em que ele vive historicamente, andar nas ruas, ouvir o povo, conversar. Nós dizemos outro dia, depois do que acompanhamos aí sobre o papel do Ministério Público, né? Então até refletíamos, o Ministério Público precisa cumprir o papel dele, precisa sair, no geral, de uma certa inércia. Senão, esse apoio maravilhoso que o Ministério Público acaba de receber no Brasil inteiro, ele pode virar uma reação violenta, como essas que o próprio Ministério Público está vendo. Eu quero ainda retomar a questão do hino nacional, porque é bastante interessante você perceber que, num determinado momento, o hino nacional era algo deixado de lado, né? Então, enfim, dentro dos estudos da própria universidade, você via algo vexatório e obrigatório. Olha, horário cívico, o pessoal tem que ficar de pé ali na escola, cantar, suspender as bandeiras, né? Então, as pessoas tinham uma relação de ódio, de desamor com esse hino. Nesse momento, elas se apropriam de pedaços para construir a sua forma de dizer as coisas, nessa cotidianidade da resistência e da crítica, né, popular. Então, ele vai também, ao mesmo tempo que ele vai para o campo de futebol, né, para trabalhar ali algumas construções dentro do esporte,
ele vai para as ruas, numa outra construção. Então, o próprio hino está sendo revisado. É quase um grito de guerra. Trabalhar esse Mas resgate. a gente já continua falando sobre isso, legal. professor. A gente já continua falando sobre isso, a gente vai para um rápido intervalinho, mas daqui a pouco a gente volta sobre essa discussão aí do hino nacional. Será que, de fato, o gigante, você que está em casa também tem se utilizado dessa expressão? Em 3 minutos a gente volta, não sai daí não. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Já estamos de volta com a entrevista e ainda aqui com a jornalista Ivânia Vieira e o professor Ademir Ramos discutindo. Nós estávamos falando agora há pouco no intervalo sobre esses pequenos trechos retirados do hino nacional e que acabou virando quase que um grito de guerra, um clamor de fato do povo nas ruas. Né, professor? Eu queria retomar isso sobre o resgate do civismo e da dimensão patriótica do povo brasileiro. Como nós vivemos num período de ditadura, de 37, 46, de 46 resgatamos a democracia até 64, de 64 golpe e ficamos até 84, 88, nós ficamos bastante marcados como se só os militares fossem patriotas, como se nós, cidadãos brasileiros, não fôssemos patriotas. E agora começa esse grito das ruas, nos campos de futebol, nas ruas, nas praças, resgatando os símbolos pátrios. E a questão do patriotismo. Olha, a gente brinca muito com essa questão, mas isso marca profundamente a alma de um cidadão nacional. Quando você está fora do seu país, que você sente muito mais do que aqui dentro. Lá fora, até o Roberto Carlos faz lembrar da sua terra, entendeu? Esses músicos, todo Teixeira de Manaus, quando você está muito fora, você lembra, puxa, que saudade que eu tenho do meu povo, etc. E aí começa, então, o resgate desses símbolos, o resgate do símbolo pátrio, a afirmação de uma dimensão cívica. Tá? E, como se afirma no cântico, verás que um filho teu não foge à luta. Que, aliás, é uma das expressões mais utilizadas. Mais forte, e afirmando que a cidadania, a participação e o grito de guerra, dizendo que nós estamos aqui como instrumento de controle social e vocês aí vão ter que cumprir o dever constitucional. Pois é, no outro intervalo você dizia, será que o gigante acordou mesmo? Né? Então, eu diria que, no mínimo, ele está tendo pesadelos muito interessantes. Né? São bons pesadelos e ele está indo para a rua para exorcizar, para que possa até ter um sono mais tranquilo. É preciso, sim, melhorar a qualidade da saúde, fazer com que as pessoas tenham acesso à saúde e acesso à saúde com qualidade, né? Acesso a atenção integral à saúde. É preciso melhorar a educação, né? É preciso melhorar os transportes. Nós pagamos alto pelo transporte e somos muito maltratados. É preciso também rever a questão da telefonia. Sabe? Pagamos valores absurdos para sermos maltratados com recados eletrônicos. É preciso melhorar a habitação. E aí é preciso que as cidades tenham calçadas, que elas cheguem a uma condição de cidade, com urbanismo. Então, esse pesadelo todo que vem sendo acumulado e pelo qual se paga impostos tão altos, ele está sendo exorcizado na rua. E tomara que essa compreensão possa se estender. Nós somos, de fato, um país continental, somos, de fato, uma grande população do ponto de vista numérico, né?
E nós estamos hoje nos debatendo diante de uma condição de vida precarizada, de decisões que são tomadas de cima para baixo e que elas precisam ganhar essa voz das ruas. Nós estamos aqui, por exemplo, na cidade de Manaus com a questão do plano diretor, que tem sido empurrada, que se tem brincado com ela. Eu quero trazer muito para cá, para a nossa realidade, porque é uma oportunidade rara que nós temos de sentar para discutir por meio de uma televisão, para pensar o plano diretor e de que forma é que essa população está sendo chamada a participar, a dizer o que ela pensa sobre a cidade que ela habita. Quando nós olhamos o interior do Amazonas, são mais 61 municípios, e lá também as pessoas estão se organizando para fazer suas manifestações. Aconteceram várias, outras estão marcadas para acontecer, com um nível de autoritarismo, enfim, dos governantes desses locais altíssimo, e aonde a mídia atua ainda de forma muito mais fragilizada, já que ela está em Manaus, na sua grande base. Esse desafio é muito maior, esse pesadelo é muito maior, porque essas pessoas, na maioria das vezes, elas estão invisíveis. E a internet é precária, né? Então, esse dado que nos une em relação ao mundo mostra com que boa parte do estado do Amazonas e da Amazônia ainda está fora desse mundo. Ivânia, eu queria fazer uma reflexão sobre essa questão do poder. Que, na verdade, essa massa que está na rua se trata de movimento de massa. Nós estamos numa democracia de massa, não aquela mais democracia das elites, etc. É uma democracia de massa. Esse movimento tem um caráter de massa. E a gente pode dizer, de fato, que a gente está vivenciando a democracia agora. Sim, uma né, democracia professor? de massa. Não é aquela democracia das elites que se reunia para discutir identidade nacional, não. E eu queria chamar a atenção da questão do poder, da relação de poder, porque isso é o núcleo gerador da política. E eu tenho conversado muito com jovens, no projeto Jaraqui, a gente tem feito muita discussão lá, e a gente tem visto uma coisa positiva, é que a juventude, que a sociedade começa a perceber que também tem força, que também tem poder. Porque quando nós falamos de poder, quase sempre imputamos ao Estado o poder. E pouco percebemos que nós temos poder. A gente pode dizer, mas então, só professor... temos poder quando estiver organizado. Quando estiver organizado, consolidado e em movimento. Aí nós temos força. A gente pode dizer, então, que o que diz a Constituição, o poder emana do povo, o povo começou a vivenciar agora. É inteiramente verdadeiro. É o povo que é soberano. Como nós viemos da ditadura, ainda temos um ranços, por exemplo, que eu falei. Esse ranço dessa dimensão cívica, bastante criticada. Isso é coisa de militar, como se só os militares fossem patriotas. Um ranço muito prejudicial também, que se fala muito, é soberania de Estado. O Estado não é soberano, é o povo que é soberano. E essa soberania está sendo feita agora. Isso que é um valor político muito importante. Quando o povo vai à rua, ele está afirmando não só a sua cidadania, a cidadania NET, mas uma cidadania constitucional, mas, sobretudo, o valor soberano. E, como se afirma, todo o poder emana do povo e esse povo quer mudança. Em relação a isso, a gente verificou que a presidente Dilma Rousseff já tentou se manifestar, né? E na tentativa da presidente Dilma Rousseff de dar uma resposta aos manifestantes brasileiros, foi implantada uma discussão e questionada também por vários parlamentares do país. Entre os 5 pactos anunciados aos governadores e prefeitos, o ponto polêmico é a realização de um plebiscito para ouvir a população sobre a necessidade de uma Assembleia Constituinte que viria a ser responsável pela reforma política. Aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputados de situação e oposição se posicionaram em relação a essa questão. Acompanhe agora na reportagem. Os 5 pactos propostos pela presidente Dilma Rousseff englobam os temas educação, saúde, transportes, responsabilidade fiscal e reforma política. Essa mudança na organização política nacional foi o grande destaque dos pronunciamentos dos deputados no Amazonas. Um ponto em comum foi a certeza de que, no pleno exercício da democracia, a voz do povo está finalmente ecoando nas estruturas políticas nacionais. A reforma política, que eu creio que dos 5 eixos elencados, eu creio que é o grande gargalo nacional. Eu creio que daí vence o combate à corrupção, tornar a corrupção como crime hediondo. Eu creio que isto ela vinha falando desde o seu primeiro dia de mandato. O presidente Lula tentou fazer a reforma política e não foi possível. Eu creio que todos esses 5 pontos que foi elencado na questão da melhoria do transporte, da saúde, da educação,
vai precisar, sobretudo, do apoio, do respaldo, da legitimidade do Congresso Nacional. A presidente Dilma tentou ontem, numa manobra inteligente, mas ao meu ver não resolve nada, dizer que vai propor um plebiscito. A presidente não pode propor um plebiscito, tem que ser o Congresso, porque tem que ser através de uma emenda constitucional. Uma mini constituinte para a reforma política exige uma emenda constitucional e só quem pode promulgar uma emenda constitucional é o Congresso Nacional. A grande renovação tem que ser nas eleições de 2014. Esse vai ser o momento de, independentemente de ser do partido A, B, C, D ou E, o povo escolher gente séria e não escolher aqueles que o próprio presidente Lula, ex-presidente Lula, denominou de picaretas no Congresso, mas depois ele foi governar e coalizar. A presidente Dilma já criou 38 ministérios para abrigar aliados. Agora a última foi para tirar o vice-governador de São Paulo e criar uma cisão dentro do PSDB, da coalizão do PSDB de São Paulo. É muito pequena a governança do ponto de vista ético no Brasil. Considero um avanço. Agora, depende, vamos dizer, de uma vontade política de todas as instâncias de poder, municipal, estadual e federal, e também dos demais poderes, como o judiciário, não só o executivo e o legislativo, mas o judiciário, que precisa participar desse processo e desse pacto amplo em prol do Brasil. As medidas foram, a meu ver, inócuas, e o executivo tem que ter a percepção que precisa resolver agora. E falaram de PAC disso, PAC daquilo. O PAC que tem que ser colocado em questão, deputado Marcelo, é o PAC da eficiência. E, infelizmente, eficiência e governo federal são duas soluções que não se coadunam. É como se fosse azeite com água, não se misturam nunca. Eu tenho a compreensão de que a gente, mais uma vez, está fazendo a política do faz de conta. A população foi para as ruas manifestar a sua indignação e eu faço de conta que escuto, faço de conta que vou dar uma resposta e aí pego e trago 5 pontos de uma pauta que, na verdade, não são 5 pontos de uma pauta que nasceram das vozes das ruas, mas sim de uma pauta pessoal. Ou será que nós esquecemos que a questão da reforma política vem sendo falada há quantos governos e não se faz? Será que essa questão dos 100% dos royalties para a educação, do royalties para o petróleo também é novo, também surgiu das vozes das ruas? Não é. Então, deputado, o que me parece é que nós, mais uma vez, e o governo, lamentavelmente, teima por enveredar por este caminho de que a população reclama uma coisa, eu vou lá e faço outro. Quando se fala em convocar uma Assembleia Constituinte, mais uma vez, é a política do faz de conta, porque sabe o que significa uma Assembleia Constituinte? Que isso vai ficar para o próximo governo, porque só na próxima eleição é que se elege uma nova Assembleia, então eu estou fazendo de conta que estou atendendo, mas não é para o meu governo, não é lá para frente, para outro governo. O que te adianta mudar a lei e manter as estruturas de poder que existem? É muito fácil empurrar a reforma para a lei, quando, na verdade, nós precisamos reformar são condutas de homens e mulheres, de agentes públicos, e não só no Legislativo, deputado Vicente, no Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Mas aí empurra para reformar a lei. Como não quer reformar as condutas, empurra para reformar a lei. Ninguém está solicitando para a rua para pedir algo inalcançável. Pelo contrário, são as pequenas necessidades do dia a dia que a população está indo para a rua para pedir. E isso, na sua grande parte, hoje, ouvindo aí o discurso do ministro Marcelo Crivella, vem do Executivo, né? O Legislativo, ele fiscaliza, o Legislativo cria leis, mas o Legislativo não executa. Quer dizer, o Legislativo ele não escolhe a prioridade onde os recursos são destinados. Então, cabe ao Poder Executivo, principalmente a presidenta da República e seus ministros, eleger as prioridades de quais são as capitais que realmente precisam. É o ir e vir, né? É a questão do respeito com a população, saber colocar os recursos nos pontos nevrálgicos, né? Muito se questiona hoje, por exemplo, os gastos da Copa,
E isso foi o Poder Executivo que escolheu. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já se pronunciou a favor do plebiscito para a convocação da Assembleia Constituinte. Bom, essa questão da realização do plebiscito, a Assembleia Constituinte já foi voltada atrás e a questão do plebiscito continua-se a discussão, né? Professor Ivânia, acho que você pode falar um pouquinho sobre isso. E hoje essa discussão tem se girado em torno da questão do custo, do tempo. Será que de fato essa questão do plebiscito vai trazer uma resposta para o povo? Vai resolver alguma questão? Eu quero colocar aqui algumas questões que a Plataforma de Movimentos Sociais do Brasil, né, que é um grande movimento que congrega aí 36 organizações aí em todo o país, então construiu essa plataforma, tem chamado a atenção para que não se perca de vista a questão maior. Qual é a questão maior? É a reforma política. Há quanto tempo nós estamos ouvindo falar, entra governo, sai governo, termina a legislatura, começa a legislatura e a reforma não sai. Não sai porque há um interesse nisso de manter as coisas do jeito que estão, né? Então, esse momento, eu acho que o mais importante é não perder de vista a necessidade de fazer uma reforma política. No meio disso, vem a presidente Dilma e faz uma proposta que tem a maior repercussão negativa e começam os especialistas, ela pode sim ser feito, é bom que seja feito um plebiscito, não é porque esse plebiscito não vai ter função nenhuma, o povo não está preparado para decidir sobre as questões que vão, enfim, implicar numa reforma. É um custo muito alto para que se faça um plebiscito e ele não terá condições constitucionais de ser utilizado nas eleições do próximo ano. Nós estamos no meio disso. Qual é o mérito? É que de forma torta, ou de forma direta, ou por interesse de uns ou de outro, mas essa discussão está acontecendo. E o importante aqui é que essa discussão não passe além, não passe por fora daquilo que a população que está nas ruas está brigando. Ou seja, essa reforma não pode continuar sendo tratada como um descaso, como vem sendo tratada por setores do executivo, por setores do legislativo, amplos setores, né, os setores de comando, e também pelo beneplácito do judiciário. Então, nesse momento, o povo vai para as ruas com suas cartolinas, com suas faixas e diz: nós queremos uma reforma política. E eu espero que essa pressão continue no sentido de que, enquanto estão discutindo o preço, constituindo o efeito, se o povo está habilitado ou não, quais são as perguntas, detalhes desse tipo, que são discussões importantes, eu não vou aqui brincar com algo desse, são discussões importantes, mas que não se perca de vista é que o fazer política, nesse sentido do parlamento, dos partidos, não pode continuar da forma como está. E essa discussão ela não pode vir para um segundo plano, ela tem que estar em primeiro plano. Então, o que deve estar em segundo plano é o que agora se tenta colocar como primeiro plano. Até a própria mídia entra nisso de forma muito organizada e poderosa e tenta colocar nessa situação. Olha, esse povo tem condições de discutir? Lá atrás, se dizer assim, os analfabetos têm condições de votar? Né? Não, então, durante muito tempo, analfabeto não vai votar. O povo tem condições de responder a respeito disso. Esse assunto de respeito a um grupo de especialistas que vai dizer a reforma que nós queremos é essa. Esse movimento que está na rua está negando, nega essa condição para um grupo de poder especialista, de gabinete, que vai decidir sobre questões que afetam a vida dele, que é esse completo descompromisso como a política hoje é exercitada, lamentavelmente, por uma maioria. Professor, aproveitando o que a Ivânia falou em relação a isso, essa questão do grupo, que as pessoas tentam trazer, esse pequeno grupo muitas vezes tenta trazer para si, hoje, fazendo uma análise da classe política brasileira, será que essa classe política já, vou usar uma expressão muito comum, muito básica, hoje utilizada entre os jovens, já caiu a ficha hoje do político em relação ao que o país está vivendo de fato, a toda essa mobilização? Essa classe política é muito viciada, tá? E por isso requer um exame mais direto sobre a questão dos partidos políticos. Exatamente isso que a rua está ecoando. A rua, essa democracia direta, participativa, ela está questionando diretamente o princípio, o estatuto da representatividade. Está dizendo nas ruas e nas praças que ele não me representa mais. Isso coloca em xeque o que os próprios partidos políticos, porque é preciso avaliar o seguinte: o próprio ficha limpa, ele avalia e julga o candidato,
mas deixou à parte os partidos políticos. Por isso, nós, no Projeto Jaraqui, fizemos uma ampla discussão, e agora estamos na internet também, sobre a discussão da criminalização dos partidos. Porque quem é que convenciona os candidatos? São os partidos políticos. Porque eu não posso indicar meu candidato. Qualquer candidato tem que passar pelo partido político. E é o partido político que convenciona. A partir do momento que ele é convencionado, quem responde é o partido político e sua direção. Por isso, o partido político tem que ser criminalizado e sua direção também criminalizada. Desta forma, nós estaremos estabelecendo um controle social e participativo sobre a qualidade dos partidos políticos. É isso que a rua está dizendo. Não está dizendo que é contra partido político, não. Está exigindo do partido ética da responsabilidade. Isso é o compromisso com a nação e os valores republicanos. De um modo geral, então, essa classe política ainda tenta se manter inerte, ainda tenta se manter como se eles fizessem parte do povo da rua, de um modo indireto? Porque é a questão da representatividade. Eles são representantes do povo, mas não tem a estrutura. O sistema eleitoral brasileiro tem que ser mais eficiente. É isso que é objeto da reforma. Por isso está se discutindo o quê? Representação, sim, mas uma representação compartilhada. Bom, agora, pode falar, Ivone. Já acabou o nosso tempo? Não, é que eu quero retomar. Veja só que maravilha que ele traz aqui, essa proposta do Projeto Jaraqui, que reúne preferencialmente na Praça da Polícia, aqui em Manaus, né, no centro de Manaus, e que é uma tribuna antiga que foi agora retomada também, e uma tribuna aberta, né, de discussão de ideias. É fundamental que as pessoas sentem para discutir, ou fiquem em pé, mas que discutam, que troquem ideias, né? Essa condição que o professor Ademir traz é uma condição que nós precisamos pensar e valorizar, né? Criminalizar os partidos políticos. É preciso que os partidos políticos não fiquem com aquela postura de paisagem, no sentido que eu não tenho nada a ver com isso. Não, tem sim, é uma responsabilidade completa. Então, nesse sentido, nós avançamos, né? Se conseguirmos, enfim, chegar a esse nível, né, a partir de uma mobilização das ruas e nas ruas. De outro lado, as convenções partidárias, que quando o professor está falando aqui, elas não podem ser apenas aquela grande festa que tapa, né, que encobre as decisões já tomadas anteriormente em grandes acordos. Então, eu contrato o cantor mais famoso daquele momento, preferencialmente de forró, de não sei o quê, e aí taco cerveja, faço não sei o quê, vamos, todo mundo dança, faz aquela festa, alguém fala alguma coisa, e a discussão em torno dessa responsabilização, a discussão em torno do que é uma convenção, que não é apenas uma brincadeira ou uma festa irresponsável, ela tem que ser uma celebração, mas uma celebração no sentido de melhorar essa política, de melhorar esse viés de representatividade. Ela até agora tem sido tratada como um caso menor. Então, eu gostaria de chamar a atenção... Infelizmente, né? Gostaria de chamar a atenção muito nisso. As convenções, muitas vezes você vai cobrir convenção, assim, vai por um ritual que perdeu completamente a sua função. E ele está falando de um ritual importantíssimo. As convenções partidárias que vão legitimar e que serão um documento que a Justiça Eleitoral utilizará, né, para dizer você é candidato. De fato, a pessoa que vai representar o povo posteriormente. Mas a gente já continua falando sobre isso, a gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta numa discussão para também falar quais foram as conquistas do povo brasileiro, do povo amazonense, dos próprios manauaras, depois que foram para as ruas. A gente volta em 3 minutos. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Aleam. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas,
e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Já de volta aqui com a área entrevista, e a gente agora vai passar a falar sobre as conquistas que esse movimento das ruas já trouxe para os brasileiros, mas uma das bandeiras de luta dos manifestantes em todo o país foi aprovada no Senado. A corrupção agora é considerada crime hediondo e será tratada com mais rigor da lei. Na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Amazonas, os deputados dividem opiniões sobre essa matéria. Acompanhe na reportagem. Crimes hediondos são o que o legislador entendeu merecerem maior reprovação por parte do Estado. Por isso, eles devem ser entendidos como os crimes mais graves, mais revoltantes e que mais causam aversão à coletividade. A proposta aprovada pelo Senado passa a considerar a corrupção como sendo um crime hediondo. Com isso, o delito passa a ser considerado tão grave quanto o homicídio qualificado ou estupro. Na prática, as penas serão mais severas, de 4 a 12 anos de prisão. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, o assunto dividiu opiniões. Entre os que aprovaram a matéria, ficou a esperança de que, com regras mais rígidas, a prática seja cada vez mais escassa na estrutura política do Brasil. É um caso que se arrastava já há muitos anos. Ontem chegou ao seu desfecho e, pela primeira vez na história da nova República, um deputado federal, no exercício do seu mandato, foi condenado à prisão. Inclusive está foragido. Então vejam que a situação no Brasil é uma situação de mudança radical, e eu não tenho a mínima possibilidade de pensar diferente, que é uma mudança radical para o bem do nosso país. Eu acho que o endurecimento das leis e das punições, no caso, para a corrupção, é um caminho importante aí. É fundamental. Já a outra parte dos parlamentares estaduais duvida da eficácia do projeto de lei aprovado em Senado. Quando alguém no Brasil for condenado por corrupção, eu vou julgar que isso é importante. Crime hediondos, por exemplo, para casos de estupros, para casos de tráfico de drogas, crimes considerados bárbaros, mas que os traficantes continuam soltos, embora essa lei já venha, me parece que de 1996, por aí, foi criada a lei de crimes hediondos, e os traficantes estão soltos, os estupradores estão estuprando, a violência aumentando. E aí, adianta criar a lei e não executá-la? A proposta segue agora para a Câmara dos Deputados. Se alterada pelos parlamentares federais, voltará para o Senado para nova avaliação, antes de ser sancionada pela Presidente da República. Bom, essa questão de transformar, de fato, corrupção em crime hediondo já passou pelo Senado. Já é uma conquista, professor? Sim, eu vejo como conquista, sim. Porque, na verdade, esse movimento de rua, nós estamos combatendo a corrupção. A corrupção é todo e qualquer vício. E o que está em vício no que diz respeito que viola os princípios republicanos. E a tensão está exatamente entre o público e o privado. É quando você está no poder, você acha que pode tudo. E muitas vezes você acha que todo homem tem seu preço e você pode reduzir o público para interesses particulares e privados, para grupos familiares e oligarquias. Então, a partir do momento que você tipifica o crime de corrupção, implica diretamente na questão administrativa e de governança, isso foi uma grande conquista que o povo conquistou e agora tem que garantir, porque ganhamos na primeira instância, no Senado, volta à Câmara Federal e depois volta ao Senado referendado para a sua promulgação. Quer dizer, isso foi uma grande conquista, sim. Combate à corrupção e a defesa do interesse público e, sobretudo, o princípio republicano. Bem como também a derrocada da PEC 37 na Câmara Federal, que foi para o beleléu. Acho que a Ivânia pode falar um pouquinho sobre isso. O que mais, Ivânia? PEC 37, corrupção, crime hediondo, royalties do petróleo, 75%. E uma coisa interessante, nós comentávamos aqui no intervalo, que é a questão do voto secreto. Né? Quando nós olhamos esses projetos, a maioria deles, a exceção do royalties, né, que é uma coisa mais recente, são projetos que estão engavetados há algum tempo. Esse da corrupção como crime hediondo tem anos, né, que está aí. Quando você vai olhando, esse projeto aqui está 11 anos tramitando. Isso é uma vergonha, né? Isso é um absurdo. 11 anos não tramita mais, já foi enterrado. Né? Então, vamos tirar esses defuntos, que são defuntos que não poderiam ter morrido.
Nós temos agora, o Senado aprovou nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, e vai para a Câmara também, é bom fazer essa ressalva, aprovou o fim do voto secreto, ampliando, ainda não chegou à totalidade. A mesa diretora ainda tem um espaço de reserva, de segredos, tem que se vigiar para que se amplie. Mas a questão do crime hediondo, você cria mais elementos para a população compreender, para a população se reforçar e discutir a respeito do mal que faz esse sistema institucionalizado de corrupção no país. Tão forte que passou a valer uma bandeira que dizia mais ou menos assim: as crianças aprenderam isso, olha o tamanho do crime. Rouba, mas faz. Esse é um pacto que precisa ser varrido das nossas vidas. Não precisa roubar, e se roubar tem que ser punido. Esse país tem leis maravilhosas. O grande pacto em nome do roubo, ele agora está sendo cobrado para ser dizimado. E nós precisamos vigiar, e vamos lembrar Foucault, né? Vigiar e punir, né? Vigiar e punir. Senão, o movimento do gigante que começa a se mexer nos seus pesadelos vai ficar um pouco atrapalhado, né? A questão da PEC 37, eu dizia lá no primeiro bloco, da responsabilidade que o Ministério Público tem agora de ser protagonista, de dizer obrigado, população brasileira, e agora nós estamos fazendo o nosso papel. Nós sabemos que isso é muito difícil. As pessoas que indicam os chefes desses ministérios públicos não vão indicar pessoas que possam ferir determinadas situações. Mas o Ministério Público tem um bom dilema nas mãos, em nome desse pacto que ele fez nas ruas, daí é uma outra, ou de uma aliança nas ruas, recebeu das ruas uma cota de credibilidade impressionante, né, uma das maiores já vistas, né, e agora ele precisa dar respostas eficientes e eficazes. Ele não pode pactuar com o não fazer. Ele não pode pactuar com uma condição de subserviência que, infelizmente, tem marcado algumas das ações do Ministério Público no Brasil. Professor, aproveitando o que a Ivânia falou, a gente pode fazer alguma relação, por exemplo, com o período das diretas já, que o povo foi para a rua e aí se movimentou pedindo o impeachment do, na época, então, presidente Collor. Tem uma relação desse movimento com a... São momentos diferentes, mas tem, né? Você tem as diretas já, mas essas diretas já, ela teve a participação dos partidos políticos e dos institutos legais da República. Teve, por exemplo, o impeachment do Collor, teve a participação direta dos meios de comunicação de massa, sobretudo a Rede Globo. Esse movimento é original. Chamavam o povo pra Esse rua. movimento é original exatamente por isso, porque ele vem pelas mídias sociais, ele se dá à margem ou paralelo aos instrumentos de massa, aos meios de comunicação de massa, vem pela internet, e é impressionante você ver, quando você vai à rua, quando tem o chamamento deles na rua, quando você vai ao encontro deles, você chega nas praças, no território que eles estão localizados, você situa-se grupos isolados. São grupos isolados. Você chega, tem 5, 6, 10, uns se pintando, outros fazendo cartazes, uns isolados com os cartazes debaixo dos braços, e ficam lá isolados. São partículas que estão isoladas num território de um espaço público. No entanto, Ivânia, quando esse movimento começa a centralizar para o núcleo das praças ou do território que eles demarcaram, começam a se atritar e começa a gerar energia e começa a virar esse impacto positivo em favor da República e consensuado de combate à corrupção, à impunidade, pela transparência e pela justiça social. É magnífico isso, é bem diferente dos outros movimentos. Por isso, não tem, por exemplo, por isso engana-se aqueles que quiserem pensar o movimento com os paradigmas do passado. Vão se enganar. É bem diferente. Não tem o carro alegórico dos partidos que estão na frente, aquela dimensão messiânica dos partidos, não. E aí que a Ivânia chamou a atenção de uma coisa: cada partícula cidadã desse movimento se sente parte do processo. Por isso, eu fiz o meu cartaz e eu grito a minha mensagem
e quero ser ouvido. É interessante, Vânia, você Pois falar. eu me recordando agora dessas manifestações, e acho que tem acontecido a nossa grande manifestação aqui na cidade de Manaus, e eu pude observar também, dentro dessas partículas, as pessoas chegavam e se não levavam a sua cartolina, a sua faixa, enfim, qualquer tipo de adereço, né? Olhava e dizia assim, educação, então é com esse bloco que eu vou. É corrupção, é saúde, é com esse. Aqui é a turma mais jovenzinha, adolescente, que está levantando uma bandeira que é minha, eu vou. Então, elas, num processo natural, elas iam se organizando dentro desses grupos a qual me identifico. E daqui a pouco elas estavam sem cartaz, mas já pegavam um cartaz ou uma faixa e passavam também a ser parte daquele grupo que estava com essa bandeira. Além de revitalizar a República, revitaliza-se também a política. Porque saímos daquela visão de que política é coisa de ladrão e começa a se afirmar, a juventude começa a resgatar a política e dizer a política é um instrumento de cidadania. Isso, para nós que estudamos política, é magnífico. Professor, a gente está caminhando aqui já para o finalzinho do nosso programa. Deixa eu só dizer uma coisinha. Pode falar. Duas coisinhas, então, porque quando começa o apresentador a dizer isso, né? Então, são duas coisas muito rápidas. Uma é que nós ouvimos em alguns momentos, e eu me atrevo a dizer que vejo como vozes isoladas, claro, se essas vozes do grande movimento forem ouvidas, né? Vozes isoladas que gritavam nessas manifestações. O povo unido não precisa de partido. Eu digo que é isoladas porque os partidos políticos, assim como o parlamento, têm papel importantíssimos, né? Dentro de uma democracia que quer mudar, que quer se aprimorar. No entanto, cabe a esses partidos políticos e ao parlamento zelar para que vozes como essa fiquem cada vez mais isoladas, para que elas não tenham eco, ou então eles estarão dando combustível para que elas ganhem reforço. A outra questão, no que diz respeito à Amazônia, no que diz respeito ao estado do Amazonas, no que diz respeito à cidade de Manaus, nós precisamos, e eu diria, é preciso que as instituições nesse estado, as instituições todas, dos três poderes, né, é preciso que elas prestem atenção nessas vozes. Elas não podem entender que elas não têm nada a ver com isso. Que esses gritos que estão sendo feitos aqui são gritos que se direcionam para Brasília. Não, eles se direcionam para cá, para a cidade de Manaus, para o estado do Amazonas e para a Amazônia. Então, elas precisam agir, tomar posições. E que tomara que tomem posições ouvindo essas vozes, porque elas estão colocando uma agenda maravilhosa. Não sei se eu terei tempo ainda, né? Espero que sim, mas diria que é preciso, então, que esse tempo social para pensar, para interpretar o que está acontecendo, aconteça, de fato. Ter o tempo social para interpretar o que está acontecendo. E nós do jornalismo, né, que trabalhamos com o jornalismo, temos uma tarefa enorme, porque como os pensadores que são chamados analistas políticos, né, os sociólogos, antropólogos, nós jornalistas estamos perdidos também. Especificamente, Vânia, quando adjetiva-se uma manifestação, quando você qualifica um comportamento coletivo de vândalo. Isso não é uma opinião, isso não é uma informação e uma notícia, é uma opinião. É um juízo de valor. É um juízo de valor. Isso é o que eu queria chamar a atenção para finalizar. Você vai taxar alguém um comportamento de vândalo. Ora, você como comunicador, você obtendo, você não está contribuindo para compreender esse momento, mas sim classificando aquele comportamento desnecessariamente. Você etiqueta, né? É uma etiqueta. Dá uma etiqueta. Eu queria fazer uma última perguntinha para vocês. Eu sei que a gente deve ter 2 minutinhos só, mas pudesse me responder rapidinho. Até quando esses movimentos vão se manter? Essa é uma grande expectativa que temos. Esse movimento é um movimento que está ganhando as ruas e, por enquanto, só está no contexto urbano. A nossa perspectiva é que consiga fazer uma mediação com o contexto rural, com o campo, com o interior. Essa é uma perspectiva que está se almejando. Por enquanto, ele está nas ruas e bastante espalhado, porque você tem várias cabeças, vários lugares que estão operando. Acredita-se que ele vai continuar em forma de participação, ou presencial, ou pela internet, que é uma forma de potencializar a luta
pela justiça social. Ok, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. Vânia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite De e nada, por essa foi um discussão prazer. tão agradável. Eu quero dizer que eu não sei lhe responder até quando vai. Também compreendo que ele é um movimento que vai se espalhando, vai se reconfigurando. Já verificamos algumas extensões para o interior do Brasil, no caso, o interior do Amazonas. Que rosto ele terá é uma enorme pergunta, e ainda bem que nós não temos respostas, porque precisam ser dadas outras respostas. Eles já deixaram aí uma agenda enorme de trabalho. E dizer que uma das coisas legais é porque o movimento, de alguma forma, abre espaço nos meios de comunicação com uma agenda tão caminhando para outro lado, para você parar por alguns minutos, sentar e refletir. Refletir pelo meio da televisão, pelo rádio, pelos jornais e aí por outras plataformas, colocar as opiniões de forma, eu diria, respeitosas, enfim, grau maior ou não, é sempre um exercício saudável, né? Esse país, por muito tempo, depois de fazer um grande exercício de debate, ele silenciou. Eu lembro da universidade, que era um local enorme de debate, de confronto. Houve um grande silêncio de acomodação. Então, hoje nós estamos sendo convocados a saber o que você pensa sobre isso, qual é a sua posição, e você? Isso é saúde, né? Isso é cuidar do país, né? Isso significa que nós, tomo aqui de volta a nossa condição de jornalistas, que nós, como jornalistas, temos que prestar muito atenção nas coisas que estão acontecendo. Temos que ter responsabilidade enorme para tentar interpretar essas vozes e levar isso em forma de notícia, seja lá qual for a plataforma. Ok, professor, também muito obrigada pela sua presença. Já queria deixar um convite para vocês, para num próximo programa a gente retomar essa discussão. Muito obrigada pela presença de vocês. E o Vale Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Se você tem sugestões de tema para serem debatidos no programa, escreva para a gente. Mande um e-mail para tvalean@lean.gov.br ou então ligue para esse telefone que está aparecendo aqui no seu vídeo. Um bom fim de semana para você e até a próxima sexta-feira. Tchau!